Deixar claro para todos os nossos filiados, tá? Nós estamos fazendo aqui um bate-papo, né? E, na verdade, um FAQ em forma de vídeo, né? Uma perguntas e respostas em forma de vídeo, para tentar esclarecer os colegas filiados a respeito da importante decisão de migrar ou não, aderir ou não ao FUNPRESP, e fazendo uma análise especificamente hoje, a gente vai abordar no contexto da aposentadoria por incapacidade permanente e também no contexto da pensão por morte, que a gente precisa ter um olhar para essa questão, a gente precisa ser previdente, né? Porque são eventos fortuitos que pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer tempo. Então, é uma coisa que não dá para tomar uma providência depois, né? A providência tem que ser prévia, né? As medidas têm que ser prévias para procurar mitigar os problemas no futuro. Então, o Fernando é o gerente comercial da FUNPRESP, ele vai fazer uma apresentação e depois, boa tarde, Alexandre. Depois nós aqui, o diretor Alexandre, a doutora Alessandra e eu também, vamos ter oportunidade de fazer alguns questionamentos para procurar esclarecer aquelas dúvidas dos colegas, né? E como visando a elucidar o máximo possível de dúvidas. Alexandre. Boa tarde, Marcelo. Está me ouvindo? Obrigado, Marcelo. Estou te ouvindo, sim. Estou ouvindo. Muito obrigado aí pela acolhida. Boa tarde. Então, boa tarde. eu quero te apresentar o Fernando, que é o gerente comercial da FUNPRESP, e a Caroline, que aí faz parte da equipe do Fernando também, e eles vão fazer a apresentação para a gente. Boa tarde, Alexandre, boa tarde, Fernando. O Alexandre é o nosso diretor jurídico do sindicato. Ah, excelente. Alessandra, eu não dou boa tarde, porque eu já dei bom dia, boa tarde, várias vezes. Beleza, Vamos pessoal. Vamos lá, Fernando, fica à vontade. Maravilha. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma rápida explanação com alguns slides para a gente falar um pouco sobre exatamente isso, né? O agente na FUNPRESP sempre orienta o servidor sobre 3 pilares, né, com relação à decisão para migrar: salário líquido imediato, a expectativa de aposentadoria e os benefícios não programados, que é o tema de hoje. Então, a gente começa uns slides iniciais desmistificando umas questões que para a gente são sempre muito importantes, tá? Então, a gente faz questão de sempre ter oportunidade de reforçar. Migrar não é aderir à FUNPRESP. Então, isso é uma questão que acho que não tem fim, mas a gente vai lutando para conseguir colocar isso na cabeça das pessoas, né? Migrar a FUNPRESP, ela está inserida no contexto do regime de previdência complementar. Então, a Lei 12.618 foi a lei que criou o regime de previdência complementar, que é o regime em que os benefícios e contribuições previdenciárias dos servidores ficam limitados ao teto do regime geral, e dentro do regime, essa mesma lei, ela autorizou a criação de entidades de previdência complementar exclusivas para os servidores públicos federais, como uma ferramenta, né, uma possibilidade facultativa de o servidor se socorrer de um complemento, como o nome já diz, seja para aposentadoria ou para os benefícios não programados. Então, é bom reforçar que com a migração, né, a migração ela não altera critério de elegibilidade do servidor, especialmente para aposentadoria, né, mas sim os valores. Então, eu sempre costumo dizer, a título de exemplo, né, a gente tem várias regras de transição oriundas da última reforma da Previdência. Então, se um servidor ele tem uma determinada condição de elegibilidade a um benefício, por exemplo, eu tenho uma carreira X, eu posso me aposentar com 50 anos de idade, com 10 anos de contribuição. Se eu migrar, nada disso muda. Eu continuo podendo me aposentar com 55 anos, com 10 anos de contribuição, porém, a forma de cálculo da minha aposentadoria vai ser modificada. Eu vou estar, a partir daquele momento, com a migração, com a média, que é a base de cálculo limitada ao teto, né, e restrito às condições dispostas à lei. Então, a FUNPRESP ela não é o regime de previdência complementar, ela está contida dentro dele, né? Então, esse é um primeiro
Uma primeira questão. Aqui a gente trouxe mais 2 slides ou 3 só para trazer um cenário, né? Como a gente tem acesso a essas informações pela própria administração pública, a gente desenhou aqui um perfil hoje dos colegas analistas tributários que estão, nesse momento, elegíveis a migrar ou não, né? Estão nessa decisão. Então, na média, né, esse perfil são pessoas que têm 56 anos de idade, ingressaram, tem uma concentração de ingresso no serviço público no ano de 2006, ou seja, 17 anos de contribuição, e uma remuneração em torno de R$ 16.000. E, para finalizar essa introdução, eu trouxe um dado interessante mostrando, de certa forma, aqui uma aptidão, vamos dizer assim, da carreira, né, da Receita, de uma maneira geral, à migração de regime. Como essas carreiras estão sempre atentas a esse movimento, né? Então, a gente vê que na migração em geral, nas 4 janelas, a carreira que mais migrou foi de auditor fiscal da Receita e a segunda de analista tributário. E quando a gente pega as carreiras que migraram e aderiram à FUNPRESP, primeiro lugar, novamente, auditor, e ali o analista, que era o segundo, passa para o terceiro lugar, sendo o segundo do procurador federal, mas mostrando a relevância do tema para a categoria, né, para a carreira. Então, eu quis compartilhar isso aqui para mostrar que, historicamente, essas carreiras estão sempre muito atentas a esse movimento de migração de regime previdenciário. Então, como eu estava dizendo no início, né, os aspectos importantes a serem considerados, entre eles a gente destaca aqui os benefícios de morte e invalidez, são chamados de benefícios não programados, exatamente porque a concessão desses benefícios depende de um fato gerador que é imprevisível e, se ainda que seja previsível de alguma maneira, ele acaba sendo inevitável, né? Então, é um conceito aí atrelado a risco de uma maneira geral. Então, aqui já fica uma primeira questão, que é a preocupação, na verdade, que todas as pessoas deveriam ter, né, do ponto de vista do planejamento financeiro e previdenciário, exatamente com os eventos não programados. Às vezes a gente se planeja muito, a gente é muito previdente com relação a pensar numa poupança, a pensar numa organização financeira, e ainda assim é uma exceção, né? Se a gente pensar na nossa população, no brasileiro em geral, mas essa parte fica mais distante ainda, né? A gente pode até ter pessoas que pensam em poupar, pensam em se preparar, mas pensar em morrer amanhã, pensar em ficar em nada disso. A gente vê muito isso também nas palestras que a gente faz. A gente costuma fazer um exercício, né? E fala com as pessoas: olha, fechem os olhos e me digam como é que você se vê daqui a 30, 20, 15, né? Na aposentadoria, com 60, 70, 80. Como é que você se vê? Ninguém fala assim: olha, eu me vi no hospital, eu me vi no outro plano, eu me vi inválido, eu me vi doente. Todo mundo se vê na praia de chinelinho e de mão dada com o amor da vida, né? Só que a vida como ela é, infelizmente, não é assim. Então, quando a gente traz esse foco dos eventos não programados, né, a gente tem impactos diretos exatamente no planejamento financeiro. Hoje em dia, as famílias, né? Houve uma modificação na constituição das famílias. Antigamente, a gente tinha famílias muito grandes, na época do meu pai, por exemplo, era comum 10 filhos, 14, 15, e, na verdade, a previdência da família era a própria família, né? Porque era tanta gente que um ia garantindo o outro, um ia ajudando o outro. Hoje as famílias são menores, mas a gente também tem um incremento do empoderamento da mulher, né? Não digo nem do empoderamento, de tomar o lugar que é dela mesmo, né? E cada vez mais a gente tem visto esse movimento, e eu particularmente sou muito feliz com isso. Então, a gente não tem mais aquela família patriarcal que o pai é o provedor, então são vários provedores, e quando qualquer desses provedores vem a faltar por um evento morte ou venha a ser modificada, né, aquela fonte de receita da família por conta de uma invalidez. Quando a gente tem uma morte, por exemplo, né, do ponto de vista financeiro, você tem a cessação de um recurso de um determinado provedor e a família, né, precisa se restabelecer. E daí a razão de produtos como seguros em geral, entre outros, né? Mas quando você tem uma invalidez, você pode não ter uma cessação exata e total do recurso daquele provedor, mas você tem
uma nova despesa, né? Porque é um outro tipo de vida, são outras necessidades, então as pessoas têm que estar antenadas a isso. Então, as pessoas precisam entender que a proteção com relação aos benefícios não programados, ela tem que fazer parte desse planejamento, ela tem que fazer parte dessa diversificação, né? Chamávamos a atenção aqui, antes da gente começar a conversa, para muitos servidores, e isso a gente vê no dia a dia da FUNPRESP, às vezes servidores que têm as características necessárias para serem um ativo normal, né, que a gente chama, que é aquele servidor que tem a contrapartida da União e tem benefícios vitalícios, inclusive os benefícios contra eventos de risco. E ele não adere, e muitas vezes ele fala, eu prefiro gerir meu recurso sozinho, né? E a gente sempre pondera, poxa, legal, você pode gerir o seu recurso sozinho, mas se você morrer amanhã, como é que vai? Tua família vai... Todo mundo sabe gerir o recurso sozinho, né? E se você ficar inválido amanhã, como é que vai ser isso? Então, isso pode e deve, na verdade, compor uma cesta, uma diversificação em que você vai pegar parte dos teus recursos e gerir sozinho, e um outro pedaço você vai se socorrer de uma instituição que tem aquela determinada especialidade, né? Ponderando também o custo-benefício dentro desse planejamento financeiro. Então, assim, falando nesse contexto, né, a gente tem a aposentadoria por incapacidade permanente, que é o novo nome, né, da aposentadoria por invalidez, no regime próprio, e a pensão por morte. E a ideia aqui é abordar um pouco sobre a regra de cálculo, os impactos com relação ao regime próprio e regime de previdência complementar, o papel fundamental do benefício especial, né, e onde a FUNPRESP pode complementar isso aí, do ponto de vista, de novo, dos benefícios não programados. Então, quando a gente fala da incapacidade permanente, né, a gente, como eu disse antes, a gente tem muitas regras de transição na última reforma da Previdência, na Emenda Constitucional 103, porém, exceto para algumas carreiras muito específicas, como policial, por exemplo, pensão por morte e aposentadoria por incapacidade permanente independem de quando você entrou no serviço público, né? Por que eu estou dizendo isso? Do ponto de vista da aposentadoria, a gente sabe que existem algumas regras de transição que concedem a alguns servidores que entraram até 2003 no serviço público, ainda hoje a possibilidade de se aposentarem com a integralidade. Agora, quando a gente olha para os benefícios não programados, não existe isso. De novo, salvo para algumas carreiras específicas, está todo mundo na regra geral. Por que isso? Porque o fato gerador, né, aqui vale a lei no momento em que o fato acontece. Então, se o servidor não sofreu, né, por aquele fato gerador, porque ele não aconteceu ainda, vai ser a lei do momento que aquilo acontecer. Então, isso vale para todo mundo. Então, quando a gente pensa em capacidade permanente, para o servidor já houve uma primeira mudança, que foi a necessidade agora de esgotar a possibilidade de readaptação, né? Então, não é qualquer circunstância que vai fazer com que o servidor seja aposentado por incapacidade. Sendo aposentado por incapacidade, o servidor entra com relação a cálculo, né, lá na regra geral do artigo 26 da Emenda Constitucional 103, que diz que você vai apurar a média aritmética simples de 100% das remunerações de 1994 em diante, e a partir do resultado dessa média, você vai aplicar um redutor, você começa com 60% dessa média, e para quem tem até 20 anos de contribuição, a cada 2 anos, a cada ano que excede esses 20 anos, você tem 2% a mais, né? No caso da incapacidade permanente, a Constituição também diz que se for uma doença profissional, doença do trabalho, um acidente de trabalho, a média vai ser de 100%, né? O valor da aposentadoria vai ser 100% da média, mas, de novo, é uma exceção. Então, quando a gente olha para esse quadro, a gente consegue ver aqui, a gente colocou uma faixa aqui bem extensa, mas a gente consegue perceber as perdas, né? A gente viu que a persona que a gente trouxe aqui do analista tributário é alguém que tem hoje uma remuneração na casa dos 16 mil. Mas a gente vê aqui em todas essas faixas que o servidor que tem até 20 anos de contribuição, com a regra atual, né, ele perde aí cerca de 40% da sua remuneração. Você pegar um servidor que ganha 16 mil hoje, ele não vai ganhar 10, não vai chegar a 10 mil reais se ele tiver até 20 anos. No nosso exemplo, né,
na persona que a gente desenhou, essa pessoa tem 17 anos de contribuição. Se ela ficasse inválida hoje, ela receberia pouco mais de R$ 9.000 de remuneração, né? Então, isso já é uma questão para se saltar os olhos. Na coluna que está em destaque, ali meio rosada, já é o valor pensando numa migração, né? Se eu migrar e a minha base de cálculo passar a ser o teto, já que a média vai ser maior, vamos considerar aqui como verdade, né, que a média de remuneração dos analistas vai ser maior que o teto, tá? Então, se eu estou limitado ao teto, se eu vou receber, se a minha base de cálculo é no máximo R$ 7.507, eu continuo tendo percentualmente as mesmas perdas, né? Mas vejam que eu estou saindo de uma remuneração inicial de 16 e caindo para R$ 4.500, por exemplo, né? Numa faixa aí até 20 anos com relação ao teto. Quando a gente pensa na migração, tem um fator aí muito importante que é o benefício especial, né? O benefício especial, ele tem um papel fundamental na migração, porque ele é como se fosse mesmo uma proposta né, da União de uma compensação pelo fato de você estar topando esse novo modelo que é o regime de previdência complementar, né? Essa discussão sobre esse novo modelo já é muito antiga, já desde 98, né? A gente sabe que a mudança demográfica da população tem um impacto fulminante aí num plano que é um regime de repartição. Então, hoje as pessoas vivem mais, as pessoas nascem menos, não ingressam pessoas suficientes no mercado de trabalho, e a tendência do ponto de vista demográfico, né, em algum momento esse sistema colapsar, ele não vai conseguir. Então, a implementação do regime de previdência complementar, ainda que a União tenha um dispêndio maior imediato, a ideia é que no futuro ela esteja pagando muito mais aposentadorias limitadas ao teto e benefícios em geral do que altos benefícios que ela paga hoje em dia. E o benefício especial, ele é uma forma de o servidor reaver parte daquilo que ele contribuiu ao longo da sua vida funcional. Tudo que o servidor contribui ao regime próprio, ao regime geral, né, todas essas previdências públicas que se financiam por meio de repartição simples, nada disso é do servidor. Nenhum recurso desse entrou numa caixinha com o nome lá do servidor e está garantindo o futuro para ele. O dinheiro está sendo utilizado nesse momento. Todo mês, quando sai do contra-cheque a contribuição previdenciária, ela é destinada a custear benefícios de pessoas que, nesse momento, estão aposentadas, né? Essa é a lógica do pacto de solidariedade, do mutualismo e da repartição simples. Então, o benefício especial faz com que você consiga resgatar parte daquilo que você contribuiu ao longo da vida funcional e mais, ele é pago de forma integral. O benefício especial não sofre impacto de nenhum tipo de redutor. Então, se eu sou um analista tributário e tenho um benefício especial de 5.000, eu vou receber 5.000. Se eu tenho um benefício de 10.000, eu vou receber 10.000. Então, isso é muito importante, né, das pessoas estarem atentas quando fazem qualquer tipo de comparação, é entender qual é o papel daquele benefício que está sendo concedido, né? Na FUNPRESP, a gente vai ver mais à frente, como por característica natural, né? O analista tributário, ele seria na FUNPRESP um participante ativo normal, justamente aquele que tem contrapartida da União e tem acesso a benefícios vitalícios. A gente vai ver 2 slidezinhos à frente aí, que também é um benefício muito importante e com um diferencial que chama bastante atenção, tá? Pessoal, Posso te se interromper só quiserem, um minutinho? claro, isso que eu ia falar, Marcelo. Aqui fiquem à vontade, tá? Pode falar. Eu queria só fazer um questionamento seguinte, né? Você falou do benefício especial, ele é pago integralmente. Imaginemos que um colega fez a migração para o RPC. Eu não estou falando ainda no contexto de FUNPRESP, tá? Então ele Aham. tem um benefício especial e ele no meio do caminho antes de aposentar foi aposentado por incapacidade permanente. Ele vai Uhum. receber o benefício integral que foi calculado lá na migração dele, ou esse benefício vai ter algum redutor por ele não ter completado um período esperado para se aposentar? Não, não vai ter redutor em cima disso, né? Ele só lembrando que ele vai ser atualizado no momento da concessão daquele benefício, né? No momento da migração, há uma estimativa, né? Uma expectativa. O seu benefício especial hoje é esse.
até que ele seja concedido sob forma de algum benefício, ele é atualizado pelo IPCA e depois pelo INPC. Então o colega não vai sofrer eventualmente uma incapacidade permanente, Não, ele não vai ter um corte no benefício especial que ele não vai estimava ter um corte. receber. Exatamente. Ok, muito O obrigado. benefício especial é quase que a constituição de um patrimônio mesmo, né, para o servidor, nesse sentido. Tá? Bom, Doutora, se a senhora tiver algum comentário a fazer, por Claro, favor. fica à Tá. vontade. Alexandre. É só porque o benefício especial ele é uma compensação daquilo que já foi contribuído a maior. Isso. Né? Porque o servidor, ao longo de sua vida funcional, ele contribuiu sem nenhum limitador. Né? E ao migrar, ele passa a contribuir só até o teto do regime geral. Então, aquele valor já foi recolhido, né? Já contribuiu a mais. Então, quando faz o cálculo do benefício especial, ele já apura, né, proporcionalmente aquilo que o servidor já é o momento da migração. Maior. Senão se aplicaria aquele princípio do locupletamento, né, do enriquecimento ilícito da União, né, se beneficiando de um valor que não devolvesse, né? Tanto que a doutora muito bem disse aí agora, que no cálculo do benefício especial se deduz o teto, né, inclusive, e tem lá o fator de conversão também. Exato. Exatamente. Na pensão por morte, a gente tem um cenário ainda mais grave, né? Porque a pensão por morte ela tem uma condição ainda diferente, ainda mais gravosa para o servidor, né, do que a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Então, a pensão por morte, assim como acontece no regime geral, a regra mesma lá da Lei 8.213, ela, que é a Lei de Benefícios, né, do RGPS, primeiro ela tem uma cota, né? Então, como é que a gente observa a pensão por morte? Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma base de cálculo, assim como na base de cálculo na aposentadoria por invalidez, é a regra do artigo 26 lá, de média aritmética de 100% da remuneração. A base de cálculo na pensão por morte, a gente tem duas situações, né? Se o servidor está em atividade ou se o servidor já está aposentado. No exemplo que a gente trouxe aqui, é o servidor em atividade. Quando o servidor está aposentado, a base de cálculo é a própria aposentadoria que ele tem, tá? Quando o servidor falece em atividade, a base de cálculo vai ser uma hipotética aposentadoria por incapacidade permanente. Então, o valor da aposentadoria por incapacidade permanente que a gente viu no slide anterior, ó, se eu pego aqui um servidor que ganha 15 mil e se invalida aí com 20 anos de contribuição, vai ter uma aposentadoria de 9 mil será a base de cálculo da pensão por morte. Se esse servidor, por exemplo, tem um beneficiário só, né, aí como é que é o cálculo? Né? A gente tem uma cota familiar de 50% e uma mais 10% para cada beneficiário. Se você pegar uma pessoa que tem um beneficiário só, né, e os beneficiários do regime próprio estão lá na Lei 8.112, significa dizer que essa pessoa receberia de pensão, ou essa pessoa não, né? O seu beneficiário receberia de pensão 60%, 50% da cota familiar, mais 10% do beneficiário, de 9. 60% de 9 mil. Então, para alguém que ganhava 15, né? Então, só aí a gente já vê o impacto, né, da pensão por morte. E mais, né, a pensão por morte tem toda uma questão para o cônjuge, por exemplo, também de idade, né, a partir de que momento que ela vai ser vitalícia, enfim. E aqui, de novo, né, quando a gente pensa em migração, o primeiro efeito importante, mais uma vez, é o benefício especial, né? Porque a gente tem lá o parecer da AGU 07, se eu não me engano, e que ele diz lá que, além de ele vai ser pago de forma integral, e enquanto houver alguém elegível, né, como beneficiário, esse benefício tem que ser pago. Então, por exemplo, se eu tenho 2 beneficiários, esse benefício especial vai ser dividido igualmente entre esses 2 beneficiários. Se depois de um tempo um desses beneficiários perde a condição de beneficiário, o benefício continua sendo pago para aquele que permaneceu com a condição de beneficiário. Então, Uma dúvida, Fernando. Diga. Nesse caso, por exemplo, de um dos beneficiários perder a condição de dependente, o benefício especial ele passa a ser pago 100% para o beneficiário
remanescente ou ele continua, ele vai Não, ter o essa corte é a também? lógica do parecer, Marcelo. O benefício Tá. especial vai ser pago sempre de forma integral. Se ele está sendo dividido por 5, está sendo pago tudo para um, não importa. Aí é aquela condição do caso concreto, mas ele é Porque pago essa, de forma porque essa integral. é uma outra condição relevante de se considerar no Muito. aspecto de migração ou não também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente vê que a perda aqui é muito grande. Ainda tem uma outra questão que eu nem coloquei no slide, e até deixo à vontade aí os colegas do jurídico, né? Que é a seguinte, eu vou falar isso e até vou ilustrar com um caso concreto que a gente teve na FUNPRESP, que é a questão de acumulação de pensão e aposentadoria, né? E, se eu não me engano, está lá no artigo 24 da emenda constitucional. Então, a lei, ela permite algumas acumulações, né? Só que, no caso da pensão por morte, quando você acumula ela, por exemplo, com uma aposentadoria, esse redutor que a gente está vendo aqui, esse resultado, né? Ele vai ser mais achatado ainda, né? Então, a gente teve um caso, vou falar rapidamente aqui, não eram participantes da FUNPRESP, mas eles recorreram à FUNPRESP para ter informação, né? Então, era um casal, cada um ganhava à época mais ou menos R$ 10.000. Acho que a esposa morreu, né? Ele já era aposentado, e a lei faculta que você escolha pelo benefício maior, mas era muito parecida, era assim, 10.000 e 10.100, era uma coisa muito parecida. Ele optou, e o segundo benefício, que era a pensão dela, vejam, de uma remuneração lá de 10.000, um resultado que ia dar lá, caiu para R$ 2.400. Assim, foi um negócio, né? Imagina, pensando numa renda familiar, né? A gente voltando ao planejamento financeiro, você, de repente, tem uma renda familiar de 20 e passa a ter uma renda familiar de 10, de 8, de 12. Dá sim, né? Da noite para o dia. Por que da noite para o dia? Porque a gente está falando de benefícios não programados. Então, a gente tem que ter uma atenção realmente muito especial. Se os colegas quiserem complementar, fiquem à vontade. Apenas para complementar, Fernando, se me permite, como você comentou, que no caso do benefício especial, né, a íntegra dele não se perde, ou seja, ainda que um pensionista, né, que um dependente, ele perca aquela condição, o benefício permanece na íntegra. Em relação à pensão, isso não ocorre mais, né? Em relação à pensão, essas cotas, essa cota familiar de 50%, mais 10% por dependente, isso se perde, né? Se a pessoa perder a condição de pensionista, ele vai perder aquela cota familiar daqueles 10% a mais do beneficiário. A cota familiar, ela é reduzida, né? Assim, Sim, 50%, sim. 60% Ela não tem um passa, cônjuge, 70% se tem um filho. Quando esse filho chega à maioridade, o valor base volta para 60%. Exatamente. Né? Porque Exatamente. as não são mais reversíveis. Antigamente elas eram. Elas né? eram, exatamente. Quando um beneficiário perdia a condição de pensionista, aquele valor ele migrava para o pensionista remanescente. E eu E acho essa que é Essa é uma importante. diferença. Pode falar, Alexandre. Obrigado. Não, e em relação à questão da acumulação aí, né, ainda tem que se diferenciar, né, para quem está antes da emenda, para quem ficou depois, tá? E os casos dos cargos que são acumuláveis ou não, né? Então, tem todas essas variáveis aí que podem repercutir, né? Sem dúvida. Mas eu queria fazer uma outra consideração também, que a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que, por exemplo, nesse caso que você mencionou, dos 2 servidores aí, se o marido já fosse aposentado e a esposa tivesse migrado e falecido, né, o benefício especial não sofreria essa redução Não. pela não acumulação, entendeu? Então, é um Não. outro aspecto que eu acho importante a gente destacar também, porque aí, por exemplo, se a pessoa que faleceu, né, a esposa que faleceu, por exemplo, ela era migrada, né, vamos dizer assim, que ela tinha direito a um benefício especial, então esse benefício especial vai ser aplicado vai ser pago na integralidade, e esse corte mais drástico que você mencionou vai se aplicar Seria só na no pensão valor em si. limitado ao teto do INSS, Isso, entendeu? exatamente.
Então, que é um aspecto interessante, porque às vezes a gente pega uma situação, por exemplo, que nós temos, vamos imaginar 2 colegas analistas, né? O marido é aposentado, a esposa ainda está trabalhando. Se ela vier a falecer, ele pode optar por continuar recebendo o salário dele e a pensão dela. Se ela não migrou, vai sofrer toda essa redução que você citou aí, e o valor vai ficar muito próximo daquilo que você disse lá. De repente, alguma coisa em torno de 3 mil, alguma coisa assim. Ao passo que, se a colega que faleceu tivesse migrado, ainda nem considerando a questão da FUNPRESP, está só considerando a questão da migração. Se essa colega tivesse migrado, se ela vier a falecer, quer dizer, o benefício especial dela calculado vai receber integralmente, e aí o corte só se aplicaria sobre o teto do INSS. Então, quer dizer, o cidadão só sobre sairia... a pensão, exatamente. Isso, então ele sairia de uma realidade onde ele teria um valor dele, mas ao invés de, sei lá, vamos considerar 16 o valor da aposentadoria, ele recebe 16, se ela não migrou, ele receberia pouco mais de 19 mil reais, ao invés de 32. Ao passo que, se ela tiver migrado, ele vai receber 16, mais o benefício especial dela integral, e aí mais a parte do teto com os cortes. Quer dizer, de qualquer forma, a gente já vê que o rendimento vai ser muito acima do que para quem não fez a migração. Exatamente, Marcelo. Agora, falando um pouco da FUNPRESP, né, com relação a esses benefícios não programados, a gente tem uma situação aqui que é sui generis, né, uma característica da entidade, e vale também ressaltar esse pedaço aqui, mesmo para aquele servidor que ingressou depois de 2013, que não está nesse dilema da migração, né? Mas o que acontece? O plano de benefício da FUNPRESP é um plano de contribuição definida, né? Assim definido por lei. Então, plano de contribuição definida, em regra, é um plano de saldo de conta, né? Um plano em que você tem uma conta individual e você vai receber proporcionalmente aquilo que você teve capacidade de poupar. Ou seja, se você não tem nada na sua reserva, você não recebe nada, o que você tiver, você vai receber em algum momento. Então, a gente até, se você, por exemplo, faz um plano, e assim funcionam os planos nos bancos, PGBL, por exemplo, todos são planos de contribuição definida também. Só que na FUNPRESP, o participante classificado como ativo normal, né, que seria o caso de um analista tributário, parte da sua contribuição compõe um fundo de benefícios extraordinários. Então, esse fundo coletivo de benefícios extraordinários é que permite que os nossos participantes ativos normais tenham um benefício extra de sobrevida, no caso da aposentadoria, e tenham um benefício vitalício de aposentadoria por invalidez e de pensão. Por que isso? Porque o cálculo desses benefícios na FUNPRESP independe do saldo de conta. Tá? O plano foi formatado desse jeito. Então, qual é a grande diferença aqui? Né? Antes de falar de migração, né, como é que se calcula esse benefício na FUNPRESP? Eu vou pegar o salário, a remuneração a média, né, a remuneração do servidor, perdão, para encontrar o salário de participação. Salário de participação é a remuneração do servidor menos o teto. Eu arredondei aqui o valor do salário só para ficar mais fácil a conta. Então, esse servidor aqui, hipoteticamente, tem um salário de participação de 9 mil reais. Então, eu vou pegar a média dos salários de participação e vou aplicar uma alíquota de 80% se for invalidez, de 70% se for pensão por morte. Então, imagina o seguinte cenário, e isso já aconteceu na FUNPRESP. Servidora, foi uma servidora, uma mulher, aderiu, só não sei se foi no primeiro ou no segundo mês, ela faleceu. Ingressou no serviço público e morreu, pouco tempo depois. Fez uma contribuição ou duas à FUNPRESP. Se ela tivesse esse mesmo cenário num banco, por exemplo, o beneficiário ia poder resgatar, receber lá aquilo que ela teve tempo de contribuir, seja muito ou seja pouco, uma, duas contribuições. Na FUNPRESP, a família recebe, né, hoje uma pensão vitalícia de 70% do valor do salário de participação. Então, se fosse um caso de invalidez aqui,
no nosso exemplo, a gente estaria falando de R$ 7.200 por mês, se fosse pensão por morte, R$ 6.300 por mês. Os benefícios da FUNPRESP, eles têm uma interdependência com os benefícios de regime próprio no sentido do recebimento, né? O servidor recebe, para receber aqui, ele tem que receber lá. Então, se aposentou lá, vai requerer aposentadoria aqui. Teve pensão por morte concedida lá, vai ter a pensão por morte concedida aqui. Então, no cálculo, na parte atuarial, né? No cálculo do benefício, por conta da migração, né, compõe esse cálculo benefício especial. Então, assim, quando eu estou diante de um servidor migrado que tem benefício especial, eu vou deduzir o BE dessa conta. Tá? Então, o que acontece? Qual a consequência disso na prática? Se eu tenho um servidor que tem um benefício especial muito alto, a não ser que ele tenha um salário de participação muito alto também, acaba que o benefício especial vai sobrepor esse tipo de benefício aqui da FUNPRESP. Tá? Então, ele não faria diferença. Então, isso na prática depende muito do valor do salário de participação e do valor do benefício especial que ele tem. Então, se o servidor aqui no nosso exemplo tivesse um benefício especial de R$ 5.000, a gente deduziria, a gente estaria falando de 80% de 4.000 e de 70% de 4.000 como complemento da FUNPRESP. Ele receberia o BE integral e da diferença do BE para o salário de participação, a gente aplicaria as alíquotas para ter o resultado da invalidez ou da pensão por morte. Mas no caso concreto, então, isso vai depender, já te dou a palavra, Marcelo, isso vai depender sempre do valor do salário de participação e do valor do BE. A gente já viu muitos casos em que o servidor tem os dois valores altos, média do salário de participação e um BE legal também, e que ele consegue ter as duas coisas, mas há muitos casos também que se o BE for maior do que o salário de participação, aí esse benefício aqui para ele vai ser inócuo, né? Ele vai ter só o benefício, só não, né? Só, entre aspas, o benefício especial. era só isso que eu queria, então, reafirmar. Então, se eu tenho, no caso simulado aqui na tela, um salário de participação de R$ 9.000 e o meu benefício especial é de R$ 7.000, eu vou receber 80% de dois, então. Perfeito, Eu perfeito. não vou receber Não, 80% dos 9 mais o benefício especial. não, Tá? Só para não. deixar bem claro para os Exatamente. colegas entenderem. Vai receber a conta sem deduzir o BE aquele servidor que não, aí já não é mais um caso de migração, né? Aquele que entrou depois de 2013 e por qualquer motivo não está aderido ainda, tá? Mas, de novo, né? Isso, e aí, Marcelo, já até deixo aqui, vou pedir até para a Carol deixar no chat aí, já deixo aqui à disposição toda a nossa equipe de assessores previdenciários, tá? Para que, no caso a caso, eu sei que você né, o Sindreceita é um sindicato super participativo, super preocupado com o seu representado. Vocês têm as consultorias, têm seu corpo jurídico que está aqui com a gente hoje, mas eu também coloco à disposição os assessores previdenciários da FUNPRESP. Você pode canalizar isso em mim para distribuir, a gente pode combinar isso depois, tá? Para que no caso concreto a gente veja, aí não tem como, tem que fazer conta, não tem uma fórmula que seja genérica, né? Mas para além disso, importante ressaltar, a gente tem também como solução, pensando em benefícios não programados, a parcela adicional de risco. Então, qual é a grande questão da parcela adicional de risco? O custo-benefício, né? Então, assim, a gente, como um forte investidor institucional, a gente foi ao mercado e, como a seguradora parceira, a gente modelou um produto que é similar a um seguro, ele não é um seguro, tá? Porque, inclusive, aquilo que você paga você pode deduzir da sua base de cálculo do imposto de renda, mas é o custo-benefício. A gente conseguiu alcançar um modelo em que o custo-benefício é, na média, de 3 a 4 vezes mais barato que qualquer seguro que você possa contratar aí, visando as coberturas de invalidez e morte. Então, independentemente do planejamento inicial do servidor, se ele quer incrementar, seja por necessidade ou por desejo de aumentar a sua proteção para eventos relacionados à morte e à invalidez, a FUNPRESP tem a parcela adicional de risco. Então, para vocês terem uma ideia,
para 100 mil reais de capital, uma pessoa que hoje tem 40 anos de idade vai pagar 10 reais por mês, né? É uma contratação facultativa, é um pagamento em que esses 10 reais, por exemplo, você vai pagar, e eles são referentes à parcela adicional de risco, eles não compõem reserva, tá? Então, é um pagamento à parte, só que o que a gente conseguiu foi um produto eficiente com um custo-benefício muito pequeno. Então, se um servidor hoje quer contratar R$ 1 milhão para a cobertura de morte de invalidez, com 40 anos de idade, ele vai pagar R$ 176 por mês, mais ou menos. É muito barato, né? E esse valor que ele paga por esse produto, ele pode ser também deduzido da base de cálculo do imposto de renda. E a gente lançou uma novidade recente, né, que é a PAR Proteção Especial. O que acontece? Como a PAR ela tem uma lógica de seguro, né? Ela não é um seguro porque ela tem essas características, inclusive fiscais, mas é prerrogativa do processo de aceitação da seguradora. Então, você pode ter, por N motivos, uma negativa da aceitação desse produto. Eu contratei a PAR, mas a seguradora viu que na minha declaração pessoal de saúde eu tenho uma doença pré-existente ou eu tenho alguma condição que faz com que ela não aceite o seguro. O que a gente tem hoje? O que é o PAR Proteção Especial? A gente, antes a pessoa recebia um comunicado, né, dessa negativa. Agora, a depender do estudo que a seguradora fizer, no próprio comunicado ela vai dizer: olha, Fernando, a gente não pode te aceitar nessa condição. A gente não pode te aceitar, por exemplo, com R$ 1 milhão para essa cobertura, pagando R$ 176. Mas eu consigo te garantir essa cobertura com uma outra taxa, com R$ 300 por mês, ou com capital menor, ou só invalidez e não a morte. Enfim, a gente vai já, na negativa, propor uma outra condição que, se o participante quiser, né, a decisão é dele, tão somente dele, ele pode ter uma oportunidade de ter aquela proteção, aquela proteção extra, né? Aquela proteção especial. Então, deixo aí agora para os colegas também fazerem seus comentários. Acho bastante interessante essa situação aí, porque, por exemplo, eu que sou deficiente físico, dificilmente tenho um PAR aprovado, então essa possibilidade de poder contratar esse PAR especial pode ser interessante, porque eu posso pensar no evento morte, por exemplo, né? Exato. Morte acidental, alguma coisa do gênero. Só para o Marcelo, só te pedir um espaço. É claro que a gente, no caso concreto, a gente tem que analisar todas as circunstâncias, mas o fato de qualquer pessoa ter uma deficiência, essa deficiência por si só, ela não justifica nenhum tipo de negativa, né? A gente precisa observar dentro daquele caso, mesmo que seja relacionado de alguma maneira com outras condições mas de saúde, em que grau que ela está relacionada ao benefício pretendido, tá? Só para deixar isso claro para o pessoal aí. Não, tá joia. Era isso mesmo que eu queria falar. E eu só queria voltar um pouquinho, que a gente estava falando antes da questão dos benefícios não programados, né? Novamente fazer uma comparação entre um plano de previdência privada do setor financeiro em geral, que vamos considerar a hipótese que foi falada aqui, que o colega não tenha benefício especial, a renda média era de 9 mil, então a pensão seria 70% dos 9 mil, independente do quantitativo de meses que ele tiver contribuído. Tá? Eventualmente, o colega contribuiu lá com um ano de contribuição, então nesse período ele acumulou lá 11 mil reais. Isso. Só na invalidez, Marcelo, que tem uma carência de 12 meses, tá? Só para invalidez, para morte não. Eu vi anotado lá, aqui do lado direito. Então, mas vamos falar hipoteticamente de 12 meses, né? Então, o colega que acumulou nesse período aí 12 mil reais, quer dizer, se ele for receber no caso de pensão, 6.300 por mês, em 2 meses o banco particular lá vai dar um adeus para o cidadão. Exatamente. Enquanto que na FUNPRESP esse benefício é vitalício. Tá? Então, isso é um grande diferencial. Eu gostaria de chamar a atenção dos colegas aqui para refletirem a respeito. Exato.
Eu vou descompartilhar aqui para a gente, né, pode continuar a conversa, mas assim, da minha parte, com relação aos itens que eu separei aqui na apresentação, eram esses slides, né? Eram esses pontos, mas a gente pode dar continuidade, fica a critério de vocês, tá bom? Doutora, tem algum comentário, algum questionamento a fazer? Não, um comentário. Eu queria agradecer o doutor Fernando pela excelente explanação. E como eu falei antes, né, no começo do nosso bate-papo, os nossos filiados, eles precisam ter acesso a essas informações, né, de forma ampla e restrita, clara, para que eles possam tomar essas decisões de uma forma consciente. Seja a decisão acerca da migração, né, que nós temos um processo, ainda existe uma última janela de migração ainda com a regra das 80% maiores contribuições em aberto por causa do processo judicial que nós temos, mas tem que ser uma decisão consciente, porque é uma decisão irretratável, né, e é uma decisão para o futuro, para o seu planejamento previdenciário, que vai se refletir lá na frente. Então, essa assimetria de informação, né, quando o servidor não está nivelado, seja de um lado ou de outro, quais são as vantagens que ele vai ter em continuar no regime antigo ou migrar para o novo regime, né? Isso vai depender da situação concreta daquele caso, das suas escolhas de vida, né? Sua configuração familiar, existem vários fatores que precisam ser analisados e ponderados, né? Por isso, né, Marcelo, que a gente não decide pelos outros, né? O que a gente está tentando fazer é fornecer todas as informações possíveis de uma forma clara, acessível, disponibilizando vários canais de comunicação, e o jurídico é um deles, né, Marcelo? A gente pede para que as pessoas entrem em contato para que essa decisão seja uma decisão consciente. Doutora, né? passa Então, o e e-mail do como jurídico também, por favor. jurídico sem acento, @sindireceita.org.br, né? E como o Fernando disse, assim, essa decisão de migrar é uma decisão, e a decisão de aderir ao FUNPRESP é uma outra decisão. Né? Então, a gente precisa que o filiado tenha acesso a todas essas informações, tanto das vantagens ou desvantagens de você migrar do regime anterior para o novo regime, né, que está limitado ao teto do regime geral, benefício, com essas consequências para os benefícios não programados, né, da aposentadoria por doença, por incapacidade permanente para o trabalho, né, da pensão, como a decisão de aderir ao FUNPRESP ou não. Qual é a diferença entre o benefício que ele tem do FUNPRESP e de outros regimes de previdência complementar, outras previdências privadas que ele pode ter, né? Como o Fernando falou, é um complemento da aposentadoria, né? O servidor que migrar, ele vai ter o benefício de aposentadoria, seus proventos limitados lá ao teto do regime geral, vai ter o benefício especial, e se ele aderir ao FUNPRESP, ele vai ter esse complemento, é o RPC. Não, então, essa soma é que vai ser o orçamento que ele vai ter na sua melhor idade, né? Para ele administrar a sua vida, da sua família. Então, é isso que a gente quer com esses eventos, né, Marcelo? Com essas palestras e bate-papos. E ainda lembrando também, doutora, que a contribuição dele para a FUNPRESP, ele que vai estabelecer o percentual que ele vai contribuir, se ele vai contribuir no máximo ou no mínimo, tudo dentro da pretensão salarial futura que o cidadão tem. Mas o mais importante, realmente, que eu quero reiterar o que você afirmou aqui, é que a nossa intenção não é induzir ninguém a nada, nem a migrar, nem a não migrar, nem a aderir ou não aderir. O que a gente quer é que as pessoas, a partir de informações consistentes, possam fazer uma tomada de decisão pessoal. Tá? A gente não quer ouvir de um colega, por exemplo, que, puxa vida, se eu soubesse disso, talvez eu tivesse feito assim ou assado. A gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance para levar o máximo de informações, sem ser tendencioso de alguma forma. Nós temos a parceria com a FUNPRESP, mas nós temos a consultoria com a Riedel, que é uma coisa individualizada, então não é tendenciosa de forma alguma. Né? O que a gente faz questão de chamar a atenção é que estamos diante de um cenário de tomada de decisão. Né? A janela de imigração que a gente deve ter reaberta em breve, ela tem características
da mesma característica lá de 2017, que é um tempo de trabalho para fins do cálculo do benefício especial muito mais favorável do que tinha vindo anteriormente na lei. Né? Na lei, na MP 1119, ela tinha vindo com um TT de 520 e na atual janela vai considerar um TT de 455, além de, para as pessoas com deficiência, considerar um TT ainda diferenciado em função do seu grau de deficiência. E outro aspecto que eu acho que é de extrema relevância, e isso eu digo para que os colegas reconheçam a importância da atuação do seu sindicato, porque essas alterações que foram feitas na MP 1119 foi fruto de um trabalho parlamentar que o Cine Receita fez, apresentando emendas à lei de conversão, e todas as nossas emendas foram aprovadas. Então, uma outra questão, um outro aspecto que eu faço questão de destacar é a diferenciação do TT para as mulheres em relação aos homens, tá? Porque na lei na MP original era 520 para homens e mulheres, e na lei de conversão nós conseguimos trazer para 455 e 390 para as mulheres. Então, para as mulheres de 390 para 455, veja o quanto isso interfere na redução do cálculo do benefício especial. Tá? Então, quem fizer a migração nesse cenário, desse contexto atual, tem a possibilidade de apurar um benefício especial muito maior do que pode vir numa nova janela, né, num futuro próximo. Fernando, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, essa explanação foi excelente, acho que elucidou bastante dúvida dos colegas. Eu vou te pedir, se você tiver como informar qual o caminho para os colegas que quiserem entrar em contato direto com a FUNPRESP para procurar um consultor, como fazer, deixar um e-mail ou o caminho do site, como ele faz para entrar. Quero agradecer a Carol de ter participado aqui, porque é uma forma de se inteirar também das discussões que a gente faz, né? Quero agradecer ao Alexandre e à doutora Alessandra pela participação aqui, para que a gente tenha condições assim de dar amparar ao máximo do ponto de vista legal tudo que a gente está falando aqui, para não levar uma informação que pode levar algum colega a erro. Eu quero só pedir desculpa, Marcelo, aproveitando aí, eu quero agradecer também, pedir desculpa essa minha ausência aí, que eu fiquei uns 10 minutinhos aí, porque eu fui chamado lá na parte administrativa para resolver lá um probleminha lá no meu flat, tá? Mas já está tudo resolvido, viu? E aí eu vou ver na gravação, que eu vi que está gravando, né? Essa partezinha que eu perdi, tá, eu vou recuperar, viu, pessoal? Quero agradecer também ao Fernando, a Carolina, tá? Marcelo e a Alessandra, e também aqui nós estamos à disposição. Tá, pessoal, eu queria também agradecer a oportunidade. Só pegando um gancho aí da doutora Alessandra, a gente na FUNPRESP também valoriza muito isso, que é o fato de o servidor ser o protagonista das decisões, né? Então, o nosso principal desafio, doutora, a gente brinca que é a desinformação. É muita coisa rolando por aí, muitos supostos especialistas falando de qualquer assunto, né? Tudo vira verdade, tudo é muito rápido, e isso gera mais insegurança, né? Gera mais confusão, gera aquele efeito manada que ninguém quer. Olha, e a Alessandra migrou, vou migrar também, mas eu nem vi se para mim valia a pena. E o Marcelo não migrou, e não vou migrar não, mas para mim poderia ser bom, né? Então o desafio é esse, é munir as pessoas de informação para que elas sejam protagonistas, seja de migrar, seja de aderir. Com relação aos nossos assessores, a Carol colocou o endereço do site no chat, mas, Marcelo, se você quiser, depois a gente pode alinhar, como a gente já fez com outros parceiros, outros sindicatos, se você quiser deixar aí as pessoas que entrarem em contato com você, você me passar, ou eu já deixo um e-mail de alguma pessoa da minha equipe que cuida disso, já manda direto, a gente pode ir canalizando isso para facilitar, para não precisar entrar no site, quiser já um contato direto, tá? Eu creio que os colegas que tiverem dúvidas e que quiserem maiores informações poderão falar ou comigo, né, que o e-mail da Diretoria de Assuntos Diretoria de Assuntos Previdenciários é dir.assuntos.previdenciários, sem acento, @cinsreceita.org.br. Eu vou fazer
questão de encaminhar, assim como nós temos também o jurídico, @sindireceita.org.br, não só para esses esclarecimentos, como também dúvidas a respeito das leis e da orientação que for lembrando, viu, necessária. Marcelo? Lembrando, já que vai ficar gravado aqui também, tá? Que o jurídico, tá? Ele presta toda a consultoria, tá? E aí os filiados, as pessoas podem dispor da gente, né? O nosso e-mail é jurídico@sindireceita.org.br. Também temos atendimento pelo Zoom, o agendamento a partir desse e-mail, tá? E aí a gente presta também toda essa orientação, também essa parte de legislação previdenciária, a gente orienta também aqui pela DAGE, tá? Conforme a gente seja demandado, tá bom? Eu vou tomar liberdade aqui, eu entrei na página da FUNPRESP, então eu vou deixar só registrado no vídeo que nós estamos gravando aqui, então é funpresp.com.br, aí vocês vão entrar aqui em atendimento, e aqui vocês vão encontrar assessores. Fale com um assessor. E aí vocês vão encontrar o assessor por região, né? Então, aqui no meu caso aqui, que sou de São Paulo, vou vir na região sudeste, vou clicar aqui em São Paulo, aí vai abrir o nome dos consultores, e-mail, WhatsApp, e aí você seleciona um aqui a seu critério e entra em contato com eles, tá? Mas também quero dizer que continua disponível aí a nossa, tanto no e-mail da Diretoria de Assuntos Previdenciários quanto do jurídico, para a gente fazer essa interlocução com vocês aí. Eu agradeço a todos, mais uma vez reitero meu muito obrigado a todos. Eu espero que essa apresentação possa ajudar os colegas na tomada de decisão, que vamos reiterar novamente, é personalíssima, individualíssima, as realidades e particularidades de cada pessoa têm que ser levadas em consideração, e ninguém melhor do que o próprio indivíduo para fazer essas considerações. Tá? Então, nosso muito obrigado a todos aí, aos colegas que venham assistir esse vídeo, e estamos à disposição. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, boa tarde a todos. Obrigada. Tchau, boa tarde.